Então, vamos lá. Vamos criar aí um novo projeto no Tinkercad. Hoje, a gente, pessoal, vai conhecer um novo componente, que é o componente Display LCD, tá? Para a gente encontrar esse componente, a gente vem aqui no painel de componentes e vamos escolher todos, tá? Cliquem aí, ó, todos. Componente, todos. Vai mostrar todos os componentes que o Tinkercad tem, né? E então a gente rolando a barra de rolagem, a gente aqui vai encontrar esse componente aqui, ó, LCD 16:2. Então, se a gente clicar aqui e arrastar ele, tá aqui ele. Então, nessa aula a gente vai aprender como que a gente vai exibir informações nesse display, tá? Nesse LCD, né? O display LCD, ele é um display com duas linhas e 16 colunas. Então, cada linha que mostra nele é composto de 16 colunas. Então, a gente pode estar mostrando várias informações aqui no nosso display, tá? Ele tem alguns pinos, se a gente puder observar, olha só, temos vários pinos aqui. Dezesseis pinos, tá, pessoal? Temos o pino GND, VCC, V0. Cada pino desse aqui a gente vai ter que fazer a ligação. Temos o pino GCC GND, que ele é o pino responsável por ligar, né, o terra, o GND lá do Arduino. Temos o VCC, que é para ligar os 5 volts, tá? E temos o contraste para iluminação do display, certo? Temos os pinos de dados, 8 pinos, certo? E vamos fazer nossa ligação aqui para a gente poder utilizar o nosso display. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar aqui vamos então, pessoal, pegar aqui um Arduino. Vou colocar ele aqui. Eu vou girar ele. Bom dia a todos que entraram, tá? A gente está dando sequência aqui nas nossas aulas. Hoje a gente vai aprender a usar esse componente aqui, ó, chamado display. Para vocês encontrarem ele, vocês vêm aqui no painel de componentes, no Tinkercad, e escolhem a opção todos, para exibir todos os componentes. Aí depois vocês vão encontrar ele aqui, ó. Arraste a barra de rolagem e aqui está ele, ó. Display LCD, 16:2. Então, eu coloquei aqui meu display, coloquei aqui meu Arduino, eu vou colocar minha protoboard, vou encontrar aqui minha protoboard, vou pegar essa pequena aqui mesmo, placa de ensaio pequena, vou colocar aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Olha só, eu expliquei que nosso display ele tem 16 pinos, né, aqui na parte superior, tá? Então, eu vou arrastar meu display de forma em que ele se encaixe nessa linha aqui, a F, ó, F, a linha F da nossa protoboard. Então, eu vou arrastar ele. Então, cada buraquinho aqui, ó, do display, ela tem que se encaixar no buraquinho da protoboard, da linha F. Então, eu vou arrastar, ó, observe, encaixou, tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer as ligações, tá? Do meu componente display no meu componente Arduino. Para quê? O display, para quem não sabe, ele serve para exibir informações, né? Então, ele é um display com duas linhas e cada linha tem 16 colunas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai ligar o 5 volts do nosso Arduino na nossa placa aqui, ó,
no positivo. E o GND, a gente vai estar ligando no terminal negativo da nossa protoboard. Certo, pessoal? Então, o que a gente vai fazer agora? Olha só, a gente vai ligar agora nosso display. O primeiro pino é o GND, que é esse aqui, ó. A gente vai estar ligando ele no terminal negativo, tá? Agora, o VCC, ele é o positivo. Então, eu ligo no terminal positivo. O que mais, pessoal? Olha só. Agora a gente vai ligar o V0, que é o terceiro pino aqui, ó, do nosso display. A gente liga ele onde? A gente liga ele numa porta analógica, tá? Ele é responsável pelo contraste, a luminosidade do nosso display. Então, eu vou ligar ele aqui, ó, na porta analógica. As nossas portas analógicas são essas aqui, ó, de cima, tá? Olha só, nós temos a porta A0, A1, A2, A3, A4 e A5. São as portas analógicas disponíveis para a gente usar. Então, eu vou ligar ele, vou ligar aqui, ó, eu clico nele, arrasto, vou ligar lá na porta A0. Melhor, eu vou trazer ele para cá, clicar aqui, para ficar melhor. E vou conectar ele aqui na porta A0. Tá, pessoal? Conectem aí. Vou mudar a cor dele e colocar um amarelo. Então, podemos observar ó, que o V0 está conectado. Agora, vamos para o quarto pino, que é o pino RS. Esse pino aqui, pessoal, ele vai num pino digital, tá? Ou seja, eu vou conectar ele no pino 12. Aqui, o pino digital 12, tá? O quinto pino, que é esse RW, ele é um pino que vai, novamente, no terminal negativo da nossa protoboard. Então, eu vou colocar a coloração dele do fio preto. O sexto pino, ele é um pino também digital. Eu vou estar ligando ele aqui, ó, no pino 11, digital 11. Vocês estão acompanhando aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Sim, tô fazendo igualzinho aqui. Certo. Bianca, Maicon, está conseguindo acompanhar? Professor, tá um pouquinho rápido para acompanhar as conexões dos fios. Tá, eu vou aguardar aí enquanto vocês terminam aí de conectar. Então, vou fazer aqui vou voltar novamente a explicação, tá? Olha só, então o que eu fiz aqui, ó? Eu liguei o pino 5 volts, né? No terminal positivo da minha protoboard, que é esse fio vermelho, ó. Liguei o GND aqui do meu Arduino, que é o fio preto, liguei no terminal negativo da minha protoboard. Depois, o que eu fiz? Cada pino do nosso display, o primeiro aqui, do canto esquerdo, que é o GND, esse aqui, eu liguei ele, um fio, num pino do terminal negativo. Depois, o próximo, que é o VCC, que é o de energia, eu liguei ele no terminal positivo da nossa protoboard. Do jeito que está aí, ó. O terceiro pino, ele é um pino de contraste, né? Então, ele é um pino analógico. Eu tenho que ligar em uma porta analógica. Então, cliquei nele, esse fio amarelo, ó, e eu liguei ele na porta A0. Poderia ser A1, A2, qualquer uma dessas aqui disponível. O quarto pino, que é o pino RS, eu cliquei e liguei ele no pino 12, que é o pino digital 12. O quinto pino,
que é o pino RW, eu liguei ele no terminal negativo da minha protoboard, tá? O sexto pino, que é esse pino que tem aqui o enable, né, ou ativado, que significa, eu liguei ele no pino 11 da minha porta digital. E agora, o que eu vou fazer? Esses são os pinos, pessoal, de conexão para ligar o GND, os 5 volts, os pinos de configuração do display, tá? Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos o DB0, DB1, DB2 até o DB7. São 8 pinos de transmissão de dados. Mas a gente vai utilizar apenas o DB4 ao DB7 para fazer a transmissão dos dados, tá? Então, o DB4 a gente vai estar ligando no pino 5, né? Olha só, então DB4 eu vou ligar no pino 5 do meu Arduino. O DB5 eu ligo no pino 4, o DB6 eu ligo no pino 3, o DB7 eu ligo no pino 2. Então, DB4 eu ligo no pino 5 da minha porta digital do Arduino. O DB5 liguei aqui no pino 4. O DB6 liguei no pino 3. O DB7 ligo no pino 2. E o que mais? Esse pino aqui, ó, esses dois últimos pinos, que é o LED, né, chamado LED catódico e o LED anodo, o que eu vou fazer? O LED catódico, eu ligo ele no terminal negativo, tá? Vou mudar a coloração dele, colocar preto. E esse aqui, o LED anodo, é o LED positivo, então ele precisa de um resistor de 220 ohms. Então, eu vou colocar um resistor aqui, ó, para ligar no pino. Aqui, ó, um terminal do resistor, ele vai no pino positivo do meu terminal, observe. E depois, o que eu faço? Esse terminal aqui do nosso LCD, nosso display, eu vou ligar ele aqui, ó. Então, a ligação do meu componente LCD, ele vai estar dessa forma aí, tá, pessoal? Então, façam aí essa ligação. Eu vou dar um tempinho para vocês terminarem, para a gente começar a programar ele, né? A gente inserir nossos algoritmos. Aqui eu já terminei, né? Tá idêntico aqui, né? O seu quis fazer Certo. tudo igual. Até as portas eu coloquei nas mesmas entradas aqui. Beleza. Vamos aguardar a Bianca e o Maicon. Beleza, então. Professor, esses 4 que ficaram meio emendados, o senhor pode falar rapidinho qual está conectado? Aqui, ó. O DB4, ele vai no pino 5. Tu liga ele no pino 5. DB4. Deixa eu só liberar que tem um pessoal entrando. Bom dia, Luiz Felipe. Então, voltando aqui à explicação, Bianca. O DB4, ele vai direto a conexão no pino 5. O DB5, ele vai ligado no pino 4. O DB6 vai ligado no pino 3. E o DB7 vai ligado no pino 2. Ok, obrigado. Luiz Felipe, a gente está utilizando um novo componente, que é o display. Para tu encontrar ele, tu vem aqui, ó,
na tela de componentes, escolhe a opção todos. Aí tu vai descer, rolar a barra de rolagem, e aqui tu vai encontrar ele, ó, LCD 16x2. Esse componente aqui, tá? Então, o que a gente fez aqui nesse projeto? A gente adicionou o Arduino, adicionamos uma protoboard e adicionamos o nosso display. O display, ele tem 16 terminais aqui, ó, na parte superior dele. Aí a gente fez as ligações, né? Como que foi essa ligação? A gente pegou o fio 5 volts, né? Ligamos 5 volts no terminal positivo da nossa protoboard, pegamos o terminal GND do Arduino, que é o fio preto, ligamos no terminal negativo da nossa protoboard, e agora a gente fez as ligações, né? Tu vai ter que encaixar o display na linha F aqui, ó, na linha F da protoboard. Então, tu arrasta ele e encaixa de forma que ele fica assim, ó, conectado. Aí tu vai fazendo as ligações, né? As ligações aqui dos pinos do display. Então, o primeiro pino, que é esse aqui, ó, o GND, eu liguei ele no terminal negativo. O segundo, o VCC, eu liguei ele no terminal positivo. O terceiro pino, que é o V0, ele é um pino analógico. Então, eu liguei ele aqui, ó, é esse fio amarelo. Eu liguei ele na porta A0. O quarto pino, que é esse pino RS, eu liguei ele na porta digital 12 do nosso Arduino. O quinto pino, que é esse pino RW, eu liguei ele aqui, ó, no terminal negativo da nossa protoboard. O sexto pino, que é esse aqui, eu liguei ele na porta 11 digital. E depois o que eu faço? Aí eu vou pular aqui, ó, pro pino DB4, que são os pinos de dados. Então, o DB4 eu liguei ele na porta digital 5, o DB5 do display eu liguei na porta digital 4, o DB6 do display eu liguei na porta digital 3, o DB7 do display eu liguei na porta digital 2. E esses dois últimos pinos aqui, que é o LED anodo e o LED catodo, são pinos para ligar o LED do nosso display. Então, a gente sabe que o polo negativo do LED, ele liga aqui, ó, no terminal negativo. E o polo positivo liga no terminal positivo. Só que tem que ter um resistor, né? Para não queimar o LED. Se não tiver esse resistor, queima o LED do nosso componente aqui, tá? Então, é importante que vocês coloquem o resistor. Então, pessoal, conseguiram fazer aí a ligação? Sim, certinho aqui. Sim. Tá, então agora vamos inserir os nossos algoritmos, né? Para alguma informação. Vamos programar esse componente aqui de forma que apareça alguma informação nele, tá? Então, a gente vem aqui no botão código, vamos escolher texto, né? E vai estar assim, eu vou apagar aqui, ó, vou apagar o que está dentro do loop, e vou apagar dentro do setup. O que eu vou fazer, pessoal? Olha só, como a gente está utilizando um componente novo, que é esse componente aqui, é display LCD, né? É um display de cristal líquido, ele precisa ser utilizado uma biblioteca, né? Para utilizar ele. Como que eu insiro essa biblioteca? Aqui, ó, nessa opção aqui do meio, onde tem escrito biblioteca, quando eu clico, aparece essa lista de bibliotecas, tá? Então, tem alguns componentes que ele precisa a gente utilizar bibliotecas de terceiros, né, de outras empresas,
Então, a gente vai incluir essa biblioteca aqui, ó, Liquid Crystal, tá? Então, cliquem aqui ao lado, ó, incluir. Cliquem e vai aparecer esse aqui, ó, include Liquid Crystal. Deixa eu só aumentar um pouquinho para ficar melhor. Então, pessoal, quando a gente inclui nossa biblioteca, que é essa opção aqui, ó, vai aparecer essa lista de bibliotecas e vocês vão escolher ó, incluir a opção Liquid Crystal. Feito isso, vai ter que aparecer isso aqui, ó. A linha 1 vai estar hashtag include liquidcrystal.h, tá? Então, a gente incluiu nossa biblioteca para poder utilizar o componente LCD, que é esse novo componente. E agora, o que a gente faz? Aqui embaixo, a gente vai declarar o que? Nossa variável do tipo liquid crystal, chamado LCD. Pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Mas eu escolhi o nome LCD. E agora? Agora a gente vai configurar, tá? A nossa variável LCD, passando o quê? Os parâmetros de conexão que a gente fez, que é o parâmetro, que é a porta 12, olha só, a gente conectou aqui, ó, no Arduino, a porta 12, depois conectamos a porta 11, depois a porta 5, está conectada, 4, 3 e 2. Então, fizemos o que, pessoal? Nossa configuração. Então, a gente passou as portas que estão conectadas com o display. Então, as portas digitais, 12, 11, 5, 4, 3, 2. Aqui na função setup, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir o lcd.begin. Essa função lcd.begin, ela faz o quê? A gente configura o tamanho do meu display. O tamanho do meu display, ele é o quê? 16 por 2. Então, ele tem o quê? Ele tem 16 colunas e ele tem 2 linhas, tá? Então, eu vou mostrar aqui no exemplo aqui depois, quando tiver ligado o display, quantas colunas tem, quantas linhas tem, tá? Depois, o que eu faço? Eu vou configurar esse pino aqui que a gente, ó, esse terceiro pino de contraste, que é um pino analógico, eu tenho que configurar ele. Como que eu faço? Como ele é um pino analógico, eu utilizo a função analog write e como ele está conectado na porta A0, eu coloco A0 e vou dar um valor de 100, né? Então, ele vai ter esse valor de 100 aí, tá? Então, o que eu faço? Então, aqui na função loop, agora eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir, olha só, pessoal, imprimir, mostrar, né, utilizando a função print, eu vou colocar aqui, usando LCD, vou colocar usando LCD, e vou dar um delay de 1 segundo. Façam aí, quando eu clicar em iniciar simulação, observem que apareceu aqui, ó, usando LCD, aí ele preencheu de novo, usando LCD, então ele utilizou todos os espaços do meu LCD, ó, observem aí, ó. Olha só, usando LCD. Se a gente for configurar, nós temos 2 linhas, e quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 colunas, tá? Então, cada letra está em uma coluna. Inclusive, o espaço em branco, o espaço entre a palavra usando LCD, ele também é uma coluna, tá? Então, cada letra está em uma coluna. Por isso que nós falamos que é um display de 16 colunas por 2 linhas, tá? A gente pode estar passando informações diretamente para o meu display, tá? Então, a gente já conseguiu mandar informações para o nosso display. Agora, o que a gente vai fazer?
vamos evitar que ele preencha todo o nosso espaço, né? Olha só, então ele está preenchendo aqui, colocando, usando de LCD, depois ele preenche de novo, usando, né? Então ele preenche todas as colunas. Então, para evitar isso aqui, pessoal, eu vou parar a simulação e vou colocar aqui, ó, existe essa função, eu vou chamar aqui, ó, lcd.setCursor. Essa função setCursor posiciona onde que eu quero escrever, se é na primeira linha ou se é na segunda linha. Se é na coluna 0 ou se é na coluna 5, ele recebe o quê? A coluna, por exemplo, coluna 0, linha 0, né? Então, eu quero que minha frase aqui, ó, usando LCD, ele comece a partir da coluna 0 e a linha 0. Então, se eu mandar executar, olha só, agora não tem mais aquele preenchimento que ele fez aqui, né? No exemplo anterior. Então, olha só, agora se eu quisesse que começasse na linha de baixo, eu paro e escolho a linha de baixo, que é a linha 1. Se eu mandar iniciar a simulação, olha, observem aqui, ó. Então, ele colocou na linha de baixo. Se eu quisesse ser que minha frase Professor, foi, o meu deu erro no código. tá dando erro, deixa eu ver teu exemplo, então. Alguém mais conseguiu aí, pessoal? Eu consegui, né? O meu tinha dado erro também, mas foi só por causa que eu tinha esquecido de um ponto e vírgula. Mas tá dando Bianca, certo aqui. verifica se está Oi. faltando algum ponto e vírgula. Então, eu olhei e tá todos, aí eu não sei qual é o erro da vez. Certo. Deixa eu dar uma olhada no teu exemplo. Ah, tá. Bianca, aqui, ó, na linha 3, onde está líquido cristal, o I do cristal é um Y, tá? É por isso que ele fala aqui, ó, erro, líquido de cristal, ela não é um tipo de nome, né? E ele fala que o certo é líquido de cristal com Y no lugar do I. Agora deu certo. Isso. É um detalhezinho, né, que acaba atrapalhando a gente, é verdade. Então, vamos dar É que eu fui continuidade. pela lógica de como escrever cristal, não fui pelo. Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui. Luiz Felipe, tu conseguiu fazer aí? Maicon, conseguiram? Professor, O meu acabou eu não dando fiz erro não, porque também, agora eu tô reescrevendo aqui. eu não tô Certo, sem computador, pessoal, não tô em casa não, mas quando chegar lá eu tento fazer, beleza? certo, beleza. Então, pessoal, olha só. Então, vamos voltar aqui no nosso exemplo, tá? Então, a gente fez o quê? Vamos executar a nossa simulação. A gente utilizou essa função, ó, setCursor, para posicionar o nosso cursor. Então, o cursor está na coluna 0, na linha 1. Observem aqui, ó, coluna 0, linha 1. Vou até comentar o meu código, tá? Coluna 0 e linha 1, tá? Se eu quisesse alterar a coluna, observem, ó, eu vou colocar a coluna 5. Então, ele vai começar a partir da coluna 5, linha 1. Olha aí onde ele está. Então, ele pulou. Se a gente observar, tem um quadradinho aqui, ó, na tela.
Então, coluna 0, coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha o jeito que ele ficou, tá? Então, a gente utilizou o quê? A coluna 5, a linha 1. Se eu quisesse colocar ele em cima, eu vou alterar para a linha 0, né? Então, linha 0, coluna 3, por exemplo. Observem aqui ó, como que ele vai ficar ó, na tela. Então, ele está na coluna, ele está mais centralizado, né? Então, ele começou aqui da coluna 3, linha 0. Tá, pessoal? Então, eu vou parar a simulação e vou colocar a linha 0, coluna 0. Ele ficou bem no início, tá? Se eu quisesse escrever embaixo outra frase, como que eu faria? Eu posiciono novamente, ó, vou escrever outra coisa. Então, eu coloco set cursor para ele na coluna 0, linha 1, tá? E vou escrever utilizando a função print, tá? E eu coloco uma frase, por exemplo, lógica e Arduino. Vamos ver o que ele vai fazer, vai mostrar. Deixa eu iniciar a simulação. Olha só, pessoal, então, o primeiro print da linha 14, ele posicionou meu cursor aonde? Aqui, ó, anteriormente, ó, na coluna 0, linha 0. Então, ele colocou aqui, ó, usando LCD. Já a minha segunda frase, né, lógica e Arduino, eu posicionei o cursor na coluna 0, linha 1, que é a linha de baixo. Então, nós temos duas linhas, a linha 0, a linha de cima, e a linha 1, que é a linha de baixo, tá? A gente fez esse exemplo aí. Bem, façam aí, pessoal, esse exemplo. Acabei de fazer aqui. Deu certo aqui também. Beleza, Aqui também. certo. Então, bem simples, né, pessoal? O que, que a gente teve que fazer? Incluímos uma biblioteca, Liquid Crystal, ponto H, certo? Para incluir essa biblioteca, a gente vai aqui na opção bibliotecas, vai aparecer essa lista de bibliotecas. A gente vai incluir a que é o Liquid Crystal. Clica na opção incluir. Depois, o que, que foi feito? Foi declarada a variável LCD do tipo de dado Liquid Crystal e passamos os parâmetros, né, que são os pinos digitais que a gente está utilizando. Tem que ser nessa ordem aqui, tá? Que é o pino 12, que a gente conectou, o pino 11, o 5, 4, 3 e o 2. Depois a gente fez o quê? A gente veio na função setup e inicializamos o nosso display, né? Através da função begin. Passamos o quê? O tamanho do meu display, porque existe vários tipos de display. Esse display, ele tem o quê? 16 colunas e 2 linhas. Tem display aí que é menorzinho, que tem 8 colunas, tá? 2 linhas. Esse que a gente está utilizando, ele tem 16 colunas e 2 linhas. Depois eu utilizei a função analog write para definir o contraste do meu display, que é essa luminosidade. Quando eu apago, observe, ó, ele escurece, né? Quando eu desliguei o meu display. Quando eu inicializo a simulação, ele dá uma clareada. Essa clareada é o analog write, né? O contraste que faz isso. E o contraste, que é esse pino aqui, ó, o pino V0, ele é um pino analógico. Então, eu tenho que ligar ele em uma porta analógica, que é essas portas aqui, ó, disponível. Eu poderia usar qualquer uma dessas portas. Eu preferi utilizar a 0, tá? Então, foi isso que eu fiz aqui, ó, analog write, na porta A0, e passei um valor, 100, tá? Um valor para que ele configure o contraste do meu display, e ele exiba aqui, tá? As informações. Depois eu fui aqui na função loop, e definir o cursor, né, para poder mostrar a frase aqui embaixo, através da função print. Então, eu defini meu cursor, ele vai começar da posição coluna 0, linha 1, e ele vai escrever a frase usando LCD. Então, foi o que foi mostrado aqui, usando LCD. Na linha 0, coluna 0.
Depois eu posicionei meu cursor na linha 1, que é a linha de baixo, coluna, a partir da coluna 0. Aí coloquei a frase que ele tem que mostrar. lcd.print, lógica e Arduino. Então, pessoal, feito isso, o que a gente vai fazer? Olha só, o outro exemplo que a gente vai fazer é utilizar um potenciômetro, que é o componente que a gente aprendeu na aula passada, e fazer a leitura desse potenciômetro, dos valores do potenciômetro, e jogar aqui no nosso display, para que ele mostre, né, o valor do meu potenciômetro, tá? Então, agora a gente vai fazer esse exemplo de utilizando o potenciômetro, né? Então, toda informação que a gente pode estar utilizando através de outros componentes, a gente pode estar mandando essas informações para que meu display exiba, certo? Essas informações. E agora a gente vai estar fazendo esse exemplo. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou parar a simulação e vou adicionar um potenciômetro. Olha só, o potenciômetro aqui, ó. Eu vou arrastar ele para cá. Certo, pessoal? Vocês lembram, né, do potenciômetro? Sim, lembro. Você insere valores, né? Para enviar dados Isso. Para enviar dados, né? Qualquer tipo de dado, né? Isso. Analógico, no caso. Olha só, os pinos, os terminais do meu potenciômetro, eu vou estar ligando. Por exemplo, esse terminal 2, eu vou ligar ele no terminal positivo da minha protoboard. Observem aí, ó. O terminal 1, que é esse primeiro aqui, eu vou ligar ele no GND, que é o terminal negativo. O terminal do meio, tá? Eu vou ter que ligar ele em uma porta analógica. Então, eu vou ligar lá, ó, uma porta disponível. Agora, quais portas disponíveis tem analógica? A1, a porta A0, ela está sendo utilizada. Então, eu tenho que fazer a ligação em uma dessas portas, A1, A2, A3, A4 e 5. Eu vou escolher a porta A1, tá do lado da porta A0, tá? Então, meu circuito ele vai estar dessa forma aqui, ó. Vai estar montado dessa forma. Então, arrastem um potenciômetro para o protoboard, façam essas ligações, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai programar o nosso circuito de forma que, quando eu alterar aqui, ó, as informações, quando eu alterar o estado do meu potenciômetro, esse valor, ele seja mostrado no meu display. Tá ok, pessoal? Sim, sim. Bem simples de fazer. Bem simples, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui em código. O que a gente vai ter que fazer? Vamos declarar o nosso potenciômetro. Variáveis. Isso. O nosso potenciômetro está conectado lá no pino, ó. A gente conectou o pino A1. Tá? Então, a gente vai ter que colocar aqui, ó, A1. Certo? Vamos declarar uma variável que vai pegar o valor do meu potenciômetro, tá? Por enquanto, ela vai ter o valor 0. Agora, o que a gente vai fazer? O valor, a variável valor, ela vai ser utilizada para ler o estado, o valor do meu potenciômetro. Como ele é um componente analógico, a gente vai utilizar a função analog read para fazer a leitura, tá? E o que vai depois? Vai o nome, né, do meu potenciômetro, da minha variável. Então, eu coloco aqui, ó, potenciômetro. Então, essa função analog read, ela está fazendo a leitura da minha porta do potenciômetro, que é a porta A1. Tá? Então, toda vez que eu fazer a alteração aqui, ó,
no meu potenciômetro, esse valor ele vai ser armazenado nessa variável valor, certo? E agora, o que eu faço? Eu vou utilizar uma função chamada lcd.clear. O que essa função faz? Ela limpa a tela do LCD, tá? Então, ela vai limpar o quê? Ela vai deixar tudo em branco, tudo que está escrito no display ela vai apagar, e ela vai mostrar, né? Olha só, vamos alterar aqui, ó, não mais usando LCD, vamos colocar valor potenciômetro. E na posição da linha 0 a 1, onde tem lógica e Arduino, a gente vai passar o quê? Essa variável aqui, ó, valor. Vamos passar valor. Certo, pessoal? Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. A gente está utilizando a função analog read para ler o meu potenciômetro. Estou limpando o display, né? Todas as mensagens anteriores que tiverem aqui no meu display, ela vai ser limpado. Depois eu posicionei o cursor do meu LCD na posição 0, coluna 0, linha 0, coluna 0. Eu vou iniciar a simulação para a gente observar o resultado. Aqui não é R, é G, tá, pessoal? Analog read, por isso que deu erro. Deixa eu iniciar a simulação. Observem, pessoal, olha, valor potenciômetro, ó. O valor é 0. Observe que quando eu alterar, ó, eu vou arrastar, ó. Ele vai mudando o valor aqui, ó, mostrando o nosso display. Observem, ó. Então, cheguei no meu limite do meu potenciômetro, que tem um valor 1023. Quando eu retorno, ó, então, ele faz essa alteração aqui, tá? Ela está mostrando. Então, o meu código bem simples, né? Olha só, aqui no início foi declarado a biblioteca líquido de cristal. Para adicionar ela, eu clico aqui, ó, escolho essa opção incluir, de líquido de cristal. Depois, eu declarei minha variável chamada LCD, poderia ser qualquer nome, mas eu coloquei LCD do tipo líquido de cristal, tá? E aqui, o que é esse 12, 11, 5, 4, 3, 2? São essas portas aqui, ó, conectar as portas digitais que estão conectadas no meu display, tá? Então, porta 12, digital 12, porta 11, a porta 5, 4, 3, 2. Do jeito que está fazendo as ligações aqui, ó, do jeito que está as conexões aqui, eu tenho que estar definindo aqui na minha variável LCD. Feito isso, pessoal, eu declarei o meu potenciômetro. O meu potenciômetro, ele é um componente analógico, ele está ligado na porta A1. Olha só, observem aqui, ó, através desse fio verde, eu liguei ela na porta A1, tá? Depois, o que eu fiz? Eu declarei uma variável valor, que recebe 0. Essa variável valor, ela é responsável por pegar o valor da leitura do potenciômetro. Aqui, ó, na linha 15, nós temos valor, recebe a leitura, né? A leitura do valor do potenciômetro. A partir do momento que eu altero aqui meu potenciômetro, esse valor que está aparecendo aqui está sendo armazenado nessa variável. Por exemplo, 777 está sendo armazenado na variável valor. Depois, o que eu fiz? Eu peguei a variável LCD, que é o meu display, e mandei limpar. Então, ele apaga tudo. Depois, ele posiciona o cursor na linha 0, coluna 0. Nós temos duas linhas. O meu display tem duas linhas. E cada linha tem 16 colunas. Então, o cursor ele vai para a posição da linha 0, coluna 0. E depois, na linha 18, eu mandei imprimir, né, utilizando a função print. O que ele vai me mostrar no display? Essa frase aqui, ó, valor potence, ponto, né? É o que está mostrando aqui, ó. Depois eu posicionei meu cursor na linha 1, que é a linha de baixo, a partir da coluna 0, que é a coluna inicial. E dei um print valor.
que é o valor da leitura do meu potenciômetro. Então, quando eu altero o meu potenciômetro, o valor lido dele mudou. E coloquei um delay de 1 segundo aqui. Ok, pessoal? Compreenderam? Sim, sim. Mas, professor, por que aqui o senhor não colocou aquela função serial.begin? Eu estava olhando aqui os meus projetos, né? E toda vez que a gente utiliza, né, um componente analógico, a gente usa essa função. Então, só se eu quisesse fazer a comunicação serial. Aí eu utilizaria a função serial.begin. Como eu não estou utilizando aqui nesse exemplo a função serial, então não precisa, tá? A gente está utilizando apenas um componente, que é o LCD, que é esse aqui que a gente está vendo agora. Então, toda vez que eu utilizar esse componente LCD, eu tenho que inicializar ele, que é através da função begin. E depois eu passo o tamanho do meu Ah, display, tá. tá? Ah, tá certo, então. Ok? Conseguiram fazer o exemplo? Sim, deu certo aqui. Perfeito. Conseguiu, Bianca? Sim, professor. Certo. Então, esse é um exemplo bem bacana, tá? A gente pode tá passando qualquer informação para o nosso display, por exemplo, a informação de o sensor de... vocês lembram do sensor LDR? Sim, lembro. Tem como também Isso. passar os valores dele Tem, pro meu LCD? tem como, tá? Legal, Qualquer então. informação, vocês podem estar passando pro display, tá, pessoal? Então, o que eu quero que vocês façam aí para fazer como exercício? No lugar do potenciômetro, eu quero que vocês liguem um LDR, tá? O LDR eu expliquei nas aulas anteriores. Quem não assistiu a aula sobre LDR, assista, tá? Que lá eu explico como que funciona o LDR. Então, vocês vão fazer aí para testar o conhecimento de vocês, no lugar, vocês vão tirar o potenciômetro e vão colocar um LDR. E a leitura do LDR, ela tem que ser mostrada no display, tá? Então, fica aí essa atividade para vocês fazerem como prática aí, para vocês fortalecer o aprendizado de vocês. Tá bom, pessoal? Eu vou ter que encerrar a aula até as 9 horas, porque eu vou ter que sair agora, tá? Vou estar postando essa aula lá no nosso ambiente, sala de aula, e vejam, revejam, tá? Tirem as dúvidas, e vocês podem estar mandando perguntas também aí no grupo, no WhatsApp, ou até no sala de aula, tá? Qualquer coisa a gente está tirando as dúvidas. Tá ok, pessoal? Tá ok, beleza. Ok. Então tá, professor, até depois. Então, até amanhã, tá? Amanhã a gente continua, 8 horas. Professor, o Arthur tá pedindo para diminuir um pouco a imagem para ele ver o circuito todo. Ah, sim, tá. Vou Acho que ele diminuir quer aqui. pintar a tela. Certo, printa aí. Tá bom aí, Arthur? Ele tá falando aqui pelo chat, dizendo ele que Aí, já Ele tirou. disse que já pintou. beleza, certo. Então, eu vou estar postando a aula lá no sala de aula, ok, pessoal? Então, tchau para vocês, bons estudos, tá? E amanhã a gente Até se encontra. amanhã. Isso, Falou, a partir das professor. 8 horas. Até Falou, pessoal. depois. Beleza. Ótima semana.